Amém, muito bom dia. Aqui estamos nós pela graça de Deus para mais um tempo juntos. Vamos orar para nós iniciarmos nosso culto essa manhã de domingo. Amém? Amém. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder te adorar nessa manhã e poder abrir sua palavra e pensar com o Senhor. O Espírito Santo instrui nós, cada um de nós nessa manhã, fala aos nossos corações e que possamos, ó Pai, receber, dar as boas-vindas à sua palavra, como os irmãos da igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 2,13, eles deram boas-vindas à sua palavra. Te agradecemos por esse tempo, que o Senhor possa ter a liberdade de falar conosco. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia. Vamos louvar o Senhor. Cantemos todos.
Amém. Glória a Deus. No lindo dia, Jesus voltará. E esse dia se aproxima. Nós cremos que muito em breve nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Seja muito bem-vindo nessa manhã de domingo. Só deixando os irmãos saberem que nós estamos compartilhando a palavra de Deus esse trimestre na Escola Bíblica da nossa igreja em Moçambique. E nós temos alguns alunos brasileiros aqui de Belo Horizonte, da nossa igreja, e de outras igrejas também. Outras igrejas se colocaram como alunos. Então eu estou ensinando sobre soteriologia, doutrina da salvação, e também estou ensinando sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E realmente tem sido um tempo rico, um tempo de edificação, um tempo também de aprendizado, Então nós estamos ministrando essas duas matérias, essas duas disciplinas nesse trimestre. E, por favor, esteja conosco na oração. Amém? Ok? Se você pode, abra sua Bíblia comigo nessa manhã, no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. João, capítulo 21. E vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nosso Deus e Pai. No nome glorioso de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós já chegamos diante do trono da graça para agradecer, Senhor, pelas nossas vidas, pelo nosso chamado, pelas nossas famílias. Te agradecemos, ó Pai, pelo trabalho que o Senhor está fazendo em nossas vidas individualmente nesses dias. E cremos que o Senhor fará infinitamente mais do que nós pensamos, o que nós pedimos, porque está escrito na sua palavra em Efésios 3:20. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Muito obrigado por sua graça, que é melhor do que a nossa própria vida. Muito obrigado pelas suas misericórdias que renovam cada manhã em nossas vidas. Te agradecemos por sua presença, Pai, porque não estamos abandonados, sozinhos, no nosso próprio destino. O Senhor está conosco, a sua presença está conosco. E te agradecemos por esse tempo e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor unge nossos corações e fale conosco nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém? João capítulo 21. Aqui é interessante para nosso entendimento nessa manhã, que aqui Jesus já tinha ido à cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e após, no terceiro dia depois de ser ressuscitou, ele encontra primeiro com Maria no túmulo, e depois ele encontra com mais dois, numa estrada, e agora ele encontrou com todos os discípulos numa porta fechada. Ele entrou pela porta fechada numa casa, e comeu, bebeu com eles. Mas aqui em João capítulo 21, Pedro e os discípulos saíram para pescar. No versículo 3, disse-lhe Simão, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Durante a noite todinha eles pescaram e não apanharam nada. E aí, o que acontece? Jesus veio pela manhã encontrar com eles. E quando eles viram o Senhor Jesus, Pedro estava nu, ele lançou-se no mar da Galileia, ali onde Pedro foi chamado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Pedro lançou as águas e falaram, é Jesus. E o que Jesus tinha feito? Um café da manhã para eles. Jesus tinha preparado um cafezinho da manhã, peixe assado, e eles chegaram e Jesus teve uma conversa direta com Pedro. Falou com Pedro, porque ele tinha dado uma ordem para Pedro. E agora ele fala para Pedro, olha, tu me amas, Pedro? E ele, sim, eu gosto do Senhor.
Jesus pergunta pela segunda-feira, tu me amas, Pedro? Ele diz, sim, Senhor, eu gosto do Senhor. E pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí ele falou, sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Eu te amo. Aí Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Mas interessante com esse contexto dessa mensagem hoje, porque o versículo que eu quero é o versículo 21, 22. Vendo, pois Pedro perguntou a Jesus, Pedro vendo João, o apóstolo, aquele que colocou sua cabeça no ombro de Jesus durante a ceia, Pedro disse, quanto a este aqui, Jesus? E quanto a este aqui? Aí a resposta de Jesus, versículo 22. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Que te importa? Quanto a ti, Pedro, o que está escrito? Segue-me, segue-me, segue-me. E hoje eu quero que você pense nessa palavrinha, segue-me, segue-me. São duas letras, hein? Segue-me, segue-me. Jesus está dizendo para nós hoje, segue-me. E, sabe, este é um lugar estratégico, porque é o mar da Galileia, chamado Lago de Genezaré, mar da Galileia, ou Tiberíades. Pedro pescou a noite todinha e não pegou nada. Olha no capítulo 5 de Lucas, abre lá comigo, olha a história que interessante. Lucas capítulo 5, abre lá comigo. Lucas capítulo 5, aqui tem um chamado de Pedro. Pedro, ele saiu para pescar e pescou a noite inteirinha e não pegou um peixe sequer. Ele não pegou nada. E ele retornou para a beira do lago Genezaré, ou Mar da Galileia, como conhecido, né? É uma água saloba, não é água doce, nem água salgada, é uma água saloba, né? Aí Jesus, ele subiu no barco de Pedro. E no versículo 4 ele fala, faze-te a largo e lançai as vossas redes para pescar. No versículo 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha, Pedro, ele era um perito da pesca. Era um homem que viveu a vida toda no mar pescando. Ele sabia, ele tinha entendimento que pescar de manhã não vingava, não dava certo. Tinha de pescar à noite. Por que à noite? Porque os peixes vêm para a superfície das águas. Na noite as águas estão mais frias. Então os peixes vêm para a superfície das águas. Aí é o momento de pescar. De manhã os peixes vão para as águas mais profundas. Então fica mais difícil de pescar. E Pedro, sabendo disso, ele falou, o que está acontecendo aqui? Ó Senhor, sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. Ele pescou, ele tinha pescado a noite inteira e não pegou nada. Agora ele lança a rede. E o que acontece? Um grande milagre. Um grande milagre. No versículo 7, então fizeram sinais, no versículo 6, e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o que está escrito aí? Deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Pedro deixou tudo. Ele falou, Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse, ó Pedro, a partir de agora, tu não serás mais pescador de peixes, mas pescador de homens.
Sabe, à vista do milagre, Pedro, ele conheceu Jesus Cristo e se curvou diante dele. Jesus, ele sabia que Pedro iria falhar, que Pedro iria fracassar, mas mesmo assim, Jesus estava dizendo para Pedro: eu te amo, Pedro, eu te amo, eu te amo, segue-me, segue-me. Em Mateus 16, versículo 16 a 18, né? Mateus 16, versículo 16 a 18, este é Pedro, que Jesus disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro, ele teve uma revelação do Espírito Santo. E ele falou: tu és o Messias a quem nós esperávamos. E Jesus disse: tu és Pedro, Petra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pouco tempo depois, o que Pedro fez? Pedro, pouco tempo depois, Jesus disse que a cruz, Pedro falou: não vai não, de jeito não vai não, Senhor. E o que Jesus disse? Arreda-te, Satanás. Jesus disse para Pedro: arreda-te, Satanás. Porque o inimigo tomou conta da voz de Pedro e quis impedir Jesus de ir à cruz. E Jesus disse: arreda-te, Satanás. Pouco tempo depois de ser exaltado pelo Senhor, Pedro é repreendido. Primeiro, ele teve uma revelação divina, mas depois a carne falou mais alto. Em Mateus capítulo 26, versículo 33 a 35, Jesus disse para Pedro: ó, ainda nesta noite você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: jamais, Senhor, vou te negar. Jamais irei te negar. E todos os discípulos falaram a mesma coisa. Jesus, no Getsemane, pediu para eles orar e vigiar enquanto ele sairia para orar no jardim de Getsemane. Antes de ser preso, Jesus disse: fica aqui e ore. Eu vou afastar um pouquinho e vou estar orando também. Jesus afastou um pouquinho para orar. E o que Jesus está ouvindo, Elane? O ronco dos discípulos. Jesus volta para vocês. Estão dormindo. Nem um pouco pode ficar vigiando em oração. E Jesus afastou de novo. E de novo ouviu os roncos dos discípulos. Então, Jesus, ele amou seus discípulos incondicionalmente. E Pedro, mesmo sabendo que Pedro iria fracassar, ele iria negá-lo, Jesus o amou incondicionalmente. Falou: ó, Pedro, você vai ser a pedra. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Petra, no grego, né? Ele é como uma pedra. A pedra, o fundamento é Jesus. A pedra, o que dá sustentação a todo edifício é Jesus Cristo. E Pedro iniciou a igreja. Nós sabemos como tudo aconteceu, né, em Pentecostes, depois da pregação do apóstolo Pedro. Mas aqui no capítulo 21 de João, Jesus disse para Pedro: quanto a ti, segue-me. Segue-me. Mesmo quando você indo falhar, fracassar, segue-me. Em Mateus, em Lucas capítulo 5 também, versículo 27 e 28, Jesus chamou outro pecador. Né? Jesus chamou Mateus, coletor de impostos, publicano. Né? Versículo 27 e 28 do capítulo 5 de Lucas está escrito: passadas essas coisas, saindo viu um publicano, chamado Levi, assentado na porteria, e disse-lhe: segue-me, segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. O seguiu. Sabe, amados irmãos, Jesus, ele sabia que estava lidando com homens e mulheres pecadores, homens e mulheres sujeitos a fracasso, a falhar, mas ele amou cada um de nós incondicionalmente. Jesus não condenou Pedro, mas era para Pedro e os discípulos esperar até que você fosse revestido do alto pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Mas o que Pedro fez? Foi pescar de novo, no capítulo 21 de João. E Jesus disse para Pedro: ó, Pedro, segue-me. Jesus preparou o café da manhã para ele e falou: segue-me, segue-me. Ó, amados, trazendo essa mensagem para o contexto das nossas vidas hoje,
Quantas vezes nós falhamos em seguir a Jesus? No trabalho, na escola, no casamento, né? Muitos de nós estamos, todos nós estamos sujeitos ao fracasso, a falhar. Mas Deus nos ama incondicionalmente. E Jesus está dizendo para cada um de nós nessa manhã: segue-me, segue-me, segue-me. Uma pessoa que está seguindo a Jesus, nós estamos seguindo a Jesus. E nós somos chamados a não trocar o eterno pelo imediato. Não podemos trocar o eterno pelo imediato. Tem muitos hoje que trocaram o eterno pelo imediato e estão naufragando na fé. Mas hoje Jesus está nos chamando para nós segui-lo pela fé e receber dele a sua graça, as suas misericórdias, o seu amor incondicional. Precisamos colocar o eterno em primeiro lugar. Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas. Então, se nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, é uma decisão pessoal. Nós vamos provar os milagres da graça de Deus e a realidade que todas as coisas são possíveis para nós que cremos no Senhor Jesus. Sabe? Vale a pena seguir a Jesus. O tempo se abrevia. Jesus está voltando. É tempo hoje de seguir a Jesus. Olha, abre sua Bíblia rapidinho comigo em Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Lá no início tem os 5 primeiros livros, depois Josué capítulo 14. Olha lá comigo, que maravilha aqui de um homem chamado Caleb, um dos 12 espias que espiaram a terra em Números. Caleb, ele estava aqui com 85 anos de idade. Ele foi um dos 2 que Deus permitiu que entrasse na terra prometida. Caleb e Josué, eles entraram na terra prometida. E aqui no capítulo 14, olha o testemunho de Caleb, um homem de 85 anos de idade. Eu lembro que alguém recentemente aqui falou que colocou o nome do filho dele de Caleb, né? Porque por causa desse texto aqui de Josué capítulo 14. Olha aqui que fantástico. A partir do versículo 8. Meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, o que está escrito aí? Eu, porém, o quê? Perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Olha que Caleb está falando aqui no versículo 8. O povo se desesperou, porém eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Olha o versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, olha que testemunho, eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos desde que o Senhor falou para essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Olha que testemunho de Caleb. Olha, eu estou forte, cheio de energia para a batalha, com 85 anos de idade. Por quê? Porque perseverou em seguir o Senhor seu Deus. Perseverou em seguir o Senhor seu Deus. Nesta manhã, nós só estamos sendo chamados a seguir o Senhor nosso Deus. E ele manteve Caleb com vida. E não só isso. Passou mais 45 anos, 85 anos de idade. Caleb fala: eu estou forte, estou firme para a batalha. Eu vou para a batalha.
Eu vou para o combate. Por quê? Porque perseverou em seguir o Senhor seu Deus. Em 2 Crônicas 17, abre lá comigo 2 Crônicas 17. Vamos lá em 2 Crônicas. Olha outra aqui, que foi ousado em seguir ao Senhor. 2 Crônicas 17. 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 17. Olha aqui comigo. Outro aqui que foi ousado em seguir o Senhor seu Deus. 2 Crônicas, capítulo 17, né? Aqui fala de Josafá, rei de Judá. Em 2 Crônicas 17, versículo 6, está escrito: tornou-se-lhe ousado o coração em, o que está escrito aí? Seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os postos ídolos de Judá. Olha só, ele foi ousado em seguir o Senhor seu Deus. Sabe o que Josafá fez? Ele pegou os levitas e mandaram os levitas por todo Judá ensinando a palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus por toda Judá. E o que aconteceu no capítulo 20? Olha lá no capítulo 20. No capítulo 20, Josafá aqui, os moabitas e adomitas vieram contra Josafá. No versículo 3, então Josafá teve medo. Mas ele teve medo. Quantas vezes nós sentimos medo em nossas vidas? Muitos de nós diariamente estamos sentindo medo. Mas sabe, Josafá, o que ele fez? Ele não fugiu, ele não parou de fazer o que estava a fim de ser feito. O que Josafá fez? Ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Ele buscou o Senhor, por quê? Porque ele era ousado em seguir o Senhor seu Deus. E olha a oração de Josafá. Olha a oração no versículo 12. A oração dele. Ele fala o seguinte: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá fala: olha, Senhor, não tem força em nós. Nós não sabemos o que fazer. É impossível. Porém, nossos olhos estão postos em ti. E Deus respondeu imediatamente Josafá. Né? Ele diz o seguinte, no versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Assaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não tenha medo, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa. Josafá foi ousado em seguir o Senhor seu Deus. E agora ele está com medo e fala assim: eu não tenho força em mim, não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. E Deus diz: Josafá, a batalha não é sua. No versículo 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, versículo 17, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha, por quê? Porque Josafá foi ousado em seguir o Senhor seu Deus. Olha, o contexto começa lá no capítulo 17. E sabe o que aconteceu? Josafá foi encontrar com o inimigo. Quando chegou lá, eram todos cadáveres. Porque Deus batalhou a batalha de Josafá. E eles ficaram 3 dias saqueando os despojos
dos Adonitas e Amonitas. No versículo 26 está escrito: ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. 2 Crônicas 20, versículo 26 e 27. O Senhor os alegrara. Quando nós clamamos a Deus e nós confiamos nele, seguindo o Senhor, ele nos alegra com a vitória. E para concluir nessa manhã, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos. Em Marcos, capítulo 10. Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Olha que história linda para nós aqui sobre estar seguindo a Jesus. Sobre os milagres da graça de Deus. E para nós hoje, aquela música, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Aqui no capítulo 10, a partir do versículo 46, tem um homem cego, e ele estava perto do muro de Jericó. Ele era cego, era um homem que não tinha família, não tinha nome, não tinha trabalho, não tinha visão. Um homem chamado Bartimeu, que eles conheciam Bar. Bar, no hebraico, significa filho de Timeu. Então era um homem que era conhecido como filho de Timeu. Como nós falamos aqui em Belo Horizonte, ou no interior de Minas, né? Quando nós vemos uma pessoa ali, aquela menina ali, a Júlia, eu sei o nome dela, mas ela, qual é o nome do seu pai? Gustavo. Aquela menina ali é a filha de Gustavo. A filha de Gustavo. Né? Então ela é conhecida como a filha de Gustavo. Então aqui, esse homem aqui, é conhecido como filho de Timeu. É o filho de Timeu. Mas só que ele tem um problema. Ele não tem visão, ele é cego, está ali junto ao muro de Jericó. Ele não tem, a família dele não estava presente, ele era sozinho, né? Ele era mendigo, no versículo 46, vamos ler aqui. E foram para Jericó, versículo 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, em numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Eu acabei de explicar aqui. Filho de Timeu estava sentado à beira do caminho. Então aqui tinha um homem, filho de Timeu, era conhecido como filho de Timeu. Bar significa filho. Igual Jesus é conhecido como Bar Davi, filho de Davi. Né? Aqui esse homem não tinha nome, era conhecido como filho de Timeu. Estava sentado à beira do caminho. Ele era mendigo, não tinha trabalho, ele era cego, não tinha visão. Mas sabe, no versículo 47, ele ouviu que Jesus estava passando. Ele ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam, versículo 48, para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, estava a multidão, e ele gritando. E Jesus parou, no versículo 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Olha só que história linda. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha no versículo 50, lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Agora, olha que pergunta maravilhosa aqui, versículo 51. Olha o versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Nessa manhã, eu quero que nós pensamos um pouquinho, você que está nos assistindo, né? Eu quero que você pare um pouquinho e pense
nessa pergunta que Jesus está fazendo para você e para mim nessa manhã. O que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça na sua vida agora? Pense comigo. O que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você e para mim. O que queres que eu te faça? Sabe, o que queres que eu te faça? Olha para mim, olha comigo aqui de novo, versículo 51. Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então, versículo 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e o quê? E seguia a Jesus estrada fora. Ele tornou a ver, ele não foi procurar o pai, não. Ele não foi procurar a família, ele não foi mostrar para o sacerdote. Ele foi imediatamente, tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Agora, ele tinha visão. Agora, ele tinha uma nova família, a família de Deus. Agora, ele não era mais mendigo, agora ele tinha uma identidade. Agora ele era filho de Deus, filho descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Agora ele era herdeiro de todas as promessas. Seus olhos foram abertos e ele perseverou em seguir o Senhor estrada fora, seguindo a Jesus Cristo. Ó, amados irmãos, nesta manhã Jesus está perguntando para nós, o que queres que eu te faça? Sabe, Caleb perseverou em seguir o Senhor seu Deus. E ele com 85 anos de idade, estava pronto para a batalha ainda, cheio de saúde, firme, porque perseverou em seguir o Senhor seu Deus. Josafá, ousado em seguir o Senhor seu Deus. E quando ele colocou-se com medo diante do inimigo, ele disse, Senhor, não tem força em mim, em nós, não sabemos nós o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. E Deus disse, Josafá, a batalha não é sua, mas é de Deus. A batalha não é sua, mas é minha. Bartimeu, um homem desprezado pela sociedade, ele não podia nem entrar na cidade. Ele gritou, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, Jesus o chamou, e Jesus disse, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Ele, Senhor, que eu vejo. Ele falou, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele começou a ver e seguia Jesus estrada fora. Sabe, amados irmãos, nesta manhã, seguir a Jesus significa que nós vamos amar uns aos outros incondicionalmente, como Ele nos amou. Jesus disse, outro mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Seguir a Jesus significa que eu vou perdoar uns aos outros, como Ele nos perdoou. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12, Paulo diz, assim como o Senhor te perdoou, não exigindo nada em troca, perdoai uns aos outros. Significa deixar o passado no passado e avançar para o que está diante de nós hoje. Sabe, esquecer todas as mágoas, ofensas, todas, sabe, tudo que nos machucou, tudo que nós machucamos os outros, deixar no passado. Deus não lembra mais. Seguir a Jesus significa ter uma vida de devocional diária. Abrir a Bíblia e fala comigo, Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia e deixamos o Espírito Santo falar conosco, nós vamos ficar surpresos com que Deus vai comunicar conosco. Ele vai falar diretamente ao nosso coração na situação que nós estamos passando ou que vamos passar. Ele fala direto. Isso é estar seguindo a Jesus Cristo. Ter uma vida de oração, orar, falar, Pai, eu quero, Pai, eu preciso, orar por nós mesmos, orar pela nossa família, orar pelos outros. E Deus ouve, Deus responde, Deus faz acontecer. Não há impossíveis para o nosso Deus. O que você considera impossível hoje, talvez o que você considera impossível hoje, você disse, ouviu a voz de Jesus dizendo, que queres que eu te faça? E você falou assim, eu quero que o Senhor faça o impossível. Você vai ver que o nosso Deus não falha. O impossível para você hoje é o milagre da graça de Deus amanhã. Deus pode mudar a minha, a sua, a nossa situação hoje, agora. Não há impossibilidades para o nosso Deus.
Seguir a Jesus significa que eu vou ter uma vida íntima com Ele, orar, ler a palavra, colocar disponível para servi-lo no nosso dia a dia. Sabe, amados irmãos, para nós hoje, pensa em Caleb com 85 anos, firme e forte, porque estava perseverando, porque perseverou em seguir o Senhor seu Deus. Pense, né, em Josafá. Josafá, ele foi ousado em seguir o Senhor seu Deus, e Deus fez um milagre. Deus batalhou as batalhas de Josafá. Este é o nosso Deus, ele batalha as nossas batalhas hoje, dia 25 de janeiro de 2026. Vamos perseverar, vamos ser ousados em seguir o Senhor nosso Deus. Quer ver um milagre hoje? Decida seguir o Senhor seu Deus e verás que Ele não falha. João capítulo 10, só para a gente terminar, vamos ler junto esse João 10 aqui, 2 versículos. Eu queria que nós lêssemos juntos para a gente concluir essa mensagem. João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10. Olha a voz do Senhor Jesus para nós hoje na sua palavra. João capítulo 10. Olha que lindo para nós hoje. Versículos 27. Versículo 27 a 29. João capítulo 10, versículo 27 a 29. Olha o que Jesus está dizendo. Vamos ler juntos? Vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Estamos seguros nas mãos do Senhor. Ele está conosco, Ele está dizendo hoje: segue-me, segue-me, segue-me. Volta lá em João capítulo 21, só para a gente ler de novo o versículo. João 21. Pedro, em vez de esperar ser revestido do alto para servir o Senhor, ele decidiu ir pescar. E os 10 foram pescar com ele. E o que Jesus fez? Jesus fez um café da manhã para eles. Né? Aqui está escrito aqui, no versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Esse é o mesmo lugar que Jesus falou para Pedro em Lucas 5, né, para lançar a rede. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Olha, o versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Então Jesus fez um café da manhã para eles. E hoje, Jesus está dizendo para nós: segue-me. Pedro disse no versículo 22, e quanto a João? Jesus disse: deixa João quieto. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, versículo 22, final. Quanto a ti, Pedro, quanto a ti, segue-me. Segue-me. Então vamos seguir o Senhor Jesus. Vamos ser ousados como Josafá. Vamos ser perseverantes como Caleb. E você e eu, nós vamos perceber. E nós vamos desfrutar dos milagres da graça de Deus. Então, hoje nós temos um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. E temos um chamado da parte de Deus. E Deus nos colocou em família. Deus nos colocou herdeiros de todas as coisas juntamente com Cristo Jesus.
Então, nossa vida é preciosa para Deus. Vamos ter uma vida de devocional, vamos abrir a Bíblia, vamos ler um versículo, vamos permitir que o Espírito Santo fale conosco, vamos orar, vamos louvar o Senhor, vamos colocar disponível das mãos do Senhor, vamos orar uns pelos outros, vamos, perseverar e seguir o Senhor nosso Deus, vamos amar uns aos outros, vamos perdoar uns aos outros. E você vai ver que vale a pena estar seguindo a Jesus Cristo. Ele vai mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. E o impossível se tornará possível diante dos nossos olhos. O milagre vai acontecer. Bartimeu, o filho de Timeu, voltou a ver. E o que ele fez? Ele seguiu a Jesus estrada fora. Vamos seguir Jesus estrada fora, porque o milagre que nós esperamos já aconteceu em nossas vidas. Vamos seguir o Senhor estrada fora. Amém? Aleluia! Curvamos nossas cabeças, fechando nossos olhos. Se você está nos assistindo nesta manhã, ou durante a semana, ou à noite, e ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus disse em João capítulo 14, eu sou o caminho, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus em João 1,29, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, Paulo disse em Romanos 10,9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, o verbo é afirmativo, será salvo, é para toda a eternidade. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, onde você está e como você está, olhe comigo, não precisa falar em voz alta, não precisa gritar aí para o seu vizinho ouvir, nem para as pessoas do seu lado ouvir, mas entre você e Deus vê seu coração. Olhe comigo e fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. E eu te confesso o seu nome, Senhor Jesus, como o meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá um novo começo. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. E em teu nome, Jesus, eu agradeço por tão grande salvação. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13 fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, aí no privado, fala, pastor, eu orei contigo, eu terei grande alegria em orar com você e te servir no que Deus nos permite. Vamos em frente, seguindo a Jesus Cristo, de cabeça erguida, tudo vai passar, mas nosso testemunho de fé permanecerá para sempre. Como o testemunho de Caleb, como o testemunho de Josafá, como o testemunho de Bartimeu. Um milagre aconteceu e eles foram ousados em seguir o Senhor estrada fora. Vamos seguir o Senhor. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. No nome glorioso de Jesus. Amém. Amém.